Oi, gente. Boa tarde. Então, vamos continuar falando sobre ligações covalentes. Então, a gente falou nas aulas passadas, né, sobre as ligações químicas, a gente começou com as ligações iônicas, e agora a gente está falando sobre as ligações covalentes. Então, só lembrando que as ligações covalentes, elas ocorrem entre ametais, ou entre um ametal e o hidrogênio. E, na ligação covalente, ambos os átomos, todos os átomos que estão participando na realidade, eles querem ganhar elétrons. Eles precisam de elétrons. Então, a primeira coisa que eu vou fazer para identificar se aquele composto formado, ele é formado a partir de ligações covalentes ou iônicas, eu vou procurar para ver se tem um metal participando da ligação. Se tiver um metal, isso vai me indicar fortemente que aquele tipo de ligação não é uma ligação covalente. É uma ligação iônica, caso esse metal esteja fazendo uma ligação com um ametal ou com um hidrogênio. A gente vai ver também que existe um outro tipo de ligação que é chamado de ligação metálica, que ocorre entre metais, como o próprio nome já disse. Bom, então, se eu identifiquei que aquele composto ele não tem nenhum metal, isso me indica fortemente que é uma ligação do tipo covalente. E o que é característica dessa ligação? A gente viu nas aulas passadas que a característica é o compartilhamento de elétrons. Compartilhamento de pares de elétrons. Pode haver compartilhamento de um ou mais pares de elétrons por um determinado elemento, dependendo da necessidade dele. Então, a gente tem que lembrar que os elementos, para adquirirem estabilidade, eles vão buscar a configuração eletrônica do gás nobre mais próximo. Por exemplo, o hidrogênio busca a configuração eletrônica do hélio. Para ele é suficiente 2 elétrons e pronto. Já os outros vão buscar a configuração eletrônica do gás nobre mais próximo, buscando o octeto, ou seja, a gente tem que ter 8 elétrons na camada de valência. E aí, dependendo da necessidade para atingir o octeto, aquele elemento vai fazer uma ou mais ligações covalentes. Então, a gente viu na aula passada que existem 3 formas da gente representar essas ligações covalentes, essas moléculas, esses compostos. Primeiro, a fórmula molecular, lembrando que moléculas são formadas por ligações covalentes. Quando a gente fala de ligações iônicas, o que a gente tem sendo formado são compostos iônicos. Então, a fórmula molecular, ela vai me dizer a quantidade de átomos de cada elemento presente naquela molécula, que vai formar aquela molécula. Então, é uma representação da quantidade dos átomos que vão formar aquela molécula. Aqui eu tenho 2 átomos de cloro, 2 de oxigênio, 2 de nitrogênio, e é isso que ela vai indicar. Aí a gente viu que existe a fórmula eletrônica ou fórmula de Lewis, onde eu vou representar o número de elétrons na camada de valência de cada átomo participante da ligação. Então, por exemplo, a gente sabe que o cloro está localizado na família dos halogênios, família 7A. Se a família é a 7A, significa que ele tem 7 elétrons na camada de valência. O que eu vou fazer? Eu vou desenhar 7 elétrons ao redor do cloro para fazer a minha fórmula eletrônica. A partir daí, eu sei que para ele atingir o octeto, ele precisa de apenas um elétron a mais. Então, ele precisa de fazer apenas uma ligação covalente. A partir do momento que ele faz uma ligação covalente, ele compartilha um par de elétrons, e aí ele meio que pega emprestado, entre aspas, um elétron do outro átomo que está fazendo ligação com ele. Beleza? Um empresta para o outro e vice-versa, né? É meio que simultâneo no processo. Beleza? Então, olha só, galera, o que é importante? Todos os elementos da família 7A, quem são? Flúor, cloro, bromo, iodo, astato, todos eles vão fazer apenas uma ligação covalente para adquirir estabilidade, porque eles precisam apenas de um elétron a mais. E uma ligação covalente, ele já compartilha um par de elétrons, ele já meio que vai ter esse elétron que ele estava precisando. Então, todos os elementos da família 7A, o que a gente espera? É que eles façam apenas uma ligação. Uma ligação, vou colocar aqui, o número de ligações, tá? De ligações. Uma ligação já é suficiente para ele atingir o octeto. Quando a gente vai para a família dos calcogênios, que é a família 6A,
faltou o A. Significa que, se ele é da família 6A, o elemento representativo, eu sei que o número da família me indica o número de elétrons na camada de valência. Então, ele tem 6 elétrons na camada de valência. Para ele atingir o octeto, ele precisa de 2 elétrons. E ele vai conseguir 2 elétrons fazendo o quê? 2 ligações covalentes. Porque cada ligação covalente, ele compartilha um par de elétrons com outro elemento. Então, a galera da família 6A, quem são? Oxigênio, enxofre, selênio, telúrio e o polônio. Esses elementos todos, eles vão precisar o quê? De 2 ligações covalentes para adquirir estabilidade. Olha só, pessoal. Essas ligações, elas podem ser ligações duplas, como a gente está vendo no gás oxigênio, ou ele pode fazer 2 ligações simples. Então, ele pode fazer uma ligação dupla, que é esse exemplo, ou o oxigênio pode fazer 2 ligações simples. Exemplo, o oxigênio se ligando com o hidrogênio, formando a molécula de água. Ele faz 2 ligações, só que simples. Tranquilo? O importante é fazer 2 ligações. Ok. Galera da família 5A. 5A, elementos representativos, indicam o número da família, indicam o número de elétrons na camada de valência. 5 elétrons, olha lá. Se ele tem 5 elétrons, ele precisa de 3 para atingir o octeto. Então, ele vai fazer quantas ligações covalentes? 3. Porque a cada ligação covalente, ele compartilha um par de elétrons. Estão reparando que o número de elétrons que falta para ele atingir o octeto é o número de ligações que aquele elemento vai fazer? Essas ligações, elas podem ser 3 ligações simples, uma ligação dupla e uma ligação simples, uma ligação tripla, que é o caso do gás nitrogênio. Então, se você pegar todo mundo lá da família 5A, vai se comportar como nitrogênio. Todo mundo da família 6A, como oxigênio. Todo mundo da família 7A, como cloro. Beleza? E por último, a gente tem, na realidade, a família 4A, que não está representada aqui. A família 4A, que é a família do carbono. Se a família 4A tem 4 elétrons na camada de valência. Logo, para atingir o octeto, precisa fazer 4 ligações. Cada ligação é como se ele, entre aspas, ganhasse. Ele não chega a ganhar, né? Mas ele compartilha um par de elétrons. É como se ele meio que pegasse emprestado um elétronzinho. Então, o número de elétrons que faltam é o número de ligações que aquele camarada vai fazer. O carbono, a família 4A, o silício, que é da família 4A, todos eles vão fazer o quê? 4 ligações para se estabilizar. Beleza? Essas 4 ligações podem ser todas simples, 2 duplas, uma tripla e uma simples. Pode ser de várias formas. Uma dupla e 2 simples. Não interessa. Interessa que ele tenha 4 ligações. E por último, o hidrogênio. Então a gente anota aqui, ó, que a família 4A faz 4 ligações. E por último, o hidrogênio, que não tem família, é um elemento órfão. E a gente sabe que para ele atingir a estabilidade, ele precisa apenas de 2 elétrons na sua camada, na sua única camada. E assim ele atinge a configuração do hélio. Se ele tem um único elétron, ele precisa de só mais um para atingir o dueto. Ou seja, se ele precisa só de um elétronzinho a mais, significa que ele sempre vai fazer uma única ligação covalente. Ponto. Beleza, galera? É isso. E óbvio que vai ser simples, né? Essa ligação única é uma ligação do tipo simples. Tranquilo, pessoal? Então passa para mim, por gentileza. Próximo. Então é isso aqui, ó, que eu acabei de apresentar para vocês. Quantidade de ligações covalentes para atingir o octeto por família. Elementos representativos. Número da família me diz o número de elétrons da camada de valência. Número de ligações covalentes. Exatamente o número de elétrons que faltam para atingir o octeto. Para a família 7A, uma ligação. Para a família 6A, 2 ligações. Para a família 5A, 3, 4A, 4 hidrogênio, apenas uma para atingir o dueto. Tranquilo, pessoal? O que eu queria mostrar para vocês? A gente viu que existe a forma de representar a fórmula estrutural, né? Que seria aquela fórmula onde eu represento apenas
a quantidade de ligações covalentes e quem está ligado com quem. Então, um exemplo, metano, que a gente viu, é o carbono ligado, a fórmula molecular seria CH4, a fórmula estrutural seria a gente representar essas ligações. Tranquilo? Existe uma outra forma da gente representar essas fórmulas estruturais, que é usando o modelo atômico de Dalton. Se vocês lembrarem lá na nossa aula de modelo atômico, que vai cair na ECA, inclusive, Dalton ele foi o que propôs o primeiro modelo científico real, e ele dizia que o átomo era uma esfera maciça e indivisível. E aí ele representava o átomo pelo quê? Por bolinhas. Bolinhas, tá? Então, a gente pode representar essa fórmula aqui, que é a fórmula estrutural, usando o átomo como bolinhas, e vocês podem ver isso. Então, exemplo, galera. Vou pegar aqui, ó. Deixa eu pegar aqui uma bolinha. Carbono, que a gente está mostrando. O carbono, ele faz 4 ligações, porque ele é da família 4A. As ligações, elas vão ser representadas por risquinho. Aqui eu vou representar por palitos, tá? Então, eu vou colocar lá as ligações que ele está fazendo e depois eu venho e coloco os outros elementos. Ops, peraí, caiu uma ligação aqui. Caiu a ligação, é ótimo, né? Peraí. E aí eu venho e colocando os hidrogênios, olha só. Os hidrogêniozinhos amarelinhos aqui, ó, ao redor do meu carbono. Isso é uma forma de eu representar também a fórmula estrutural. Então, eu posso representar a fórmula estrutural com o símbolo do elemento, mas eu posso representar a fórmula estrutural também usando o modelo atômico de Dalton, como cada átomo sendo uma bolinha, né? Uma esfera maciça. Isso aqui seria a representação do metano, dessa forma. E aí, olha só que interessante. Se eu pegar aqui o oxigênio, né? A gente viu que o gás oxigênio, ele é formado por uma ligação dupla. Por quê? Porque o oxigênio é da família 6A, cada oxigênio precisa fazer 2 ligações para atingir o octeto. E aí o que a gente vai ter é algo dessa forma. Essa representação seria a representação do oxigênio, tá? E aí, galera, se eu te perguntar qual é o número de ligações covalentes no gás oxigênio, é só você contar os risquinhos, o número de ligações. Se eu te perguntar quantos pares de elétrons estão sendo compartilhados na molécula de oxigênio, do gás oxigênio, quantos pares de elétrons? 2 pares. Quantos elétrons estão sendo compartilhados? 4 elétrons. 2 elétrons por pares. Entendido? Aqui no metano, o que eu tenho? 4 ligações covalentes. 4 pares de elétrons sendo compartilhados. No total, eu tenho 8 elétrons sendo compartilhados na molécula como um todo. Tranquilo, galera? Vamos ver aqui o que mais que a gente tem. A gente tem o flúor. E o flúor, a gente sabe que ele é da família 7A, então ele precisa fazer apenas uma única ligação. Se ele fizer uma ligação com o hidrogênio, a gente tem um ácido fluorídrico. Beleza? E é isso, uma ligação, um par de elétrons compartilhado, ou 2 elétrons no total sendo compartilhados. E o nitrogênio, a gente viu que o nitrogênio precisa fazer 3 ligações. Essas ligações, elas podem ser duplas, ou elas podem ser ligações simples. Então, eu posso ter, por exemplo, a amônia, que é o nitrogênio. Vou desenhar aqui a amônia aqui bonitinha. É o nitrogênio fazendo 3 ligações simples com o hidrogênio. Aí eu tenho o NH3, que é mais ou menos isso aqui, ó. Tranquilo, galera? Então eu tenho essa outra forma de representar. Se vocês virem essa representação com bolinhas, usando o modelo atômico de Dalton, nada mais é do que uma fórmula estrutural também. Se eu pegar essa molécula aqui agora, ó, pergunta para vocês. Isso aqui é o ciclohexano. Forma um hexágono. Essas moléculas, esses átomos pretos, eles são átomos de carbono. Ciclo por quê? Porque eles estão ligados entre eles, formando de fato um ciclo. Tá? E aí, se eu te perguntar, quantas ligações covalentes são formadas no ciclohexano? Detalhe, isso aqui é hidrogênio, tá, galera? Todos os outros são hidrogênios.
Primeiro, se eu te pergunto qual é a fórmula molecular desse composto, o que você vai fazer? Você vai contar quantos carbonos tem. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí eu anoto lá, né? A fórmula molecular vai ser C6. E quantos hidrogênios tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. Então, eu vou anotar C6H12. Essa é a fórmula molecular. Se eu te perguntar quantas ligações covalentes, é só você contar o número de ligações, o número de hastezinhas. Quantos pares de elétrons? Cada ligação é um par de elétrons. Quantos elétrons estão sendo compartilhados? Aí, cada ligação são 2 elétrons sendo compartilhados. Então, eu vou lá e conto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Eu tenho 18 ligações covalentes. 18 pares de elétrons, que me totalizam, 2 vezes 8, 16, 36 elétrons. 36 elétrons compartilhados. Beleza, galera? Entendido? Vamos lá continuar então. Pode passar, por favor. Então, olha aqui. Esse aqui é o exemplo do etanol, que é o álcool mais básico, né, que a gente usa. E qual é a fórmula molecular do etanol? Olha lá. C2, eu posso representar C2H5OH. Por que ele está representado desse jeito? Porque vocês vão aprender lá no ensino médio que esse OHzinho aqui é ele que vai definir a função álcool. Mas eu posso representar C2H6O? Posso também. Vai dar na mesma, beleza? Então isso seria a fórmula molecular. E aqui eu tenho os 2 tipos de fórmula estrutural que eu falei com vocês. A fórmula estrutural que mostra o símbolo de cada elemento, de cada átomo, né? Lembrando que a gente não vai chegar a pedir para vocês fazerem uma fórmula estrutural de um composto grande, tá? Mas no futuro, lá no ensino médio, vocês provavelmente vão ter que fazer. E olha, reparem que o carbono é o átomo central. E a gente comenta que o átomo central é aquele átomo que precisa fazer mais ligações. Ou que normalmente está em menor quantidade na molécula. Tá? E aí, o que precisa fazer mais ligações, quem é? É o carbono. Então, eu vou colocar ele no meio. E aí, eu começo a fazer as ligações. Como o hidrogênio só faz uma ligação, ele normalmente fica para fora, ó, nas bordinhas. É bem clássico isso. Tá? E aí, eu tenho aqui a fórmula estrutural. Também fórmula estrutural, só que aqui com o modelo atômico de Dalton, sendo que cada esfera vermelha é um carbono, a esfera amarela é o oxigênio e as azuis são os hidrogênios. Tranquilo, galera? Aí eu pergunto para vocês, quantas ligações covalentes são feitas aqui nessa, se eu tiver a fórmula estrutural, né? Quantas ligações covalentes eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ligações covalentes. Quantos pares de elétrons? 8. Quantos elétrons no total estão sendo compartilhados? 16. 16. 2 elétrons por ligação estão sendo compartilhados. Tranquilo? Vamos lá. Próximo. Então, a gente vai fazer uns exercícios agora para fixar o conteúdo. Bom, exercício da FUVEST, olha lá. Considere o elemento cloro formando compostos com, respectivamente, hidrogênio, carbono, sódio e cálcio. O que é importante, pessoal? Na nossa época de estudante, a gente não tinha, muitas provas não davam pra gente a tabela periódica. Pode reparar que eu sei de cabeça vários elementos, qual é a família, por causa disso. Mas hoje, essa prática ela não é muito comum. Então, hoje, ou a prova te dá a tabela periódica, para você não precisar ficar memorizando a tabela, ou ele te dá um número atômico, e com o número atômico, você fazendo a distribuição eletrônica, você vai saber quantos elétrons tem na camada de valência, e aí você consegue saber quantas ligações aquele átomo precisa fazer, né, para atingir um octeto. Tá? Então, aqui eu coloquei, consulte a tabela periódica. É importante que nas nossas aulas vocês sempre estejam com a tabela periódica em mãos. Então, olha lá, considere o elemento cloro. Olha aí na sua tabela. Cloro é de qual família? Se você observar, vai saber que é da família dos halogênios, família 7A. Tem 7 elétrons na camada de valência. É um ametal. Isso é importante, porque ele é um ametal. Beleza? Então, olha só, se ele é um ametal e ele fizer uma ligação
o outro ametal, essa ligação é do tipo covalente. Se ele fizer como ele sendo um ametal, se ele fizer uma ligação com um metal, essa ligação é do tipo iônica, onde ele vai tender a ganhar elétrons nessa ligação para atingir seu octeto e o metal vai perder. Beleza? Então, olha lá. Compostos com, respectivamente, hidrogênio. Hidrogênio a gente sabe que é um elemento não metálico também. Não é metálico. Beleza? Então, se ele fizer uma ligação com hidrogênio, essa ligação é do tipo iônica ou covalente? É uma ligação covalente. Tá? Então, quem seria esse composto? Se a gente lembrar, o hidrogênio tem apenas um elétron e ele precisa só de um. Então, se eu fizer aqui ó, o hidrogênio com um elétron, fórmula eletrônica, e o cloro com 7 elétrons, a ligação entre eles, ele vai precisar apenas ó, de uma ligação covalente para ambos atingirem a estabilidade e formar o ácido clorídrico, que é uma molécula, um composto molecular. Aí, olha aqui, aí ele pergunta agora, e o composto formado pelo carbono? Carbono é um ametal. Se você olhar na sua tabelinha, você vai ver. Lembre-se que na tabela periódica tem uma escadinha imaginária, que você vai procurar aquela frase, até assim Brasil, subindo. E aí, a galera que estiver para o seu lado direito vai ser ametal, a galera que vai ter para o lado esquerdo é metal. Tá? Carbono é um ametal da família 4A. Tem 4 elétrons na camada de valência. Para atingir o octeto, então, precisa fazer 4 ligações. 4 ligações. E aí, cara, o que vai ser formado aqui nesse composto? O carbono, que vai ser o meu átomo central, com os átomos de cloro ao seu redor. Quantos átomos de cloro eu vou precisar? Eu vou precisar de 4. Por quê? Porque cada átomo de cloro faz apenas uma ligação. E o carbono ele precisa fazer 4 ligações. Ops. Beleza? E aí eu faço aqui as ligações. Essa daqui é a minha fórmula eletrônica do composto. E a fórmula molecular, qual que seria? CCl4. Isso aqui é um composto molecular ou um composto iônico? É um composto molecular, é formado por ametais. A ligação é do tipo iônico. Agora, se eu fizer um composto entre o cloro e o sódio. Sódio está localizado na família 1A. Família 1A, ele possui apenas um elétron na camada de valência e ele é um metal. Ele é um metal, essa informação é importante. Se eu tenho uma ligação entre metal e ametal, significa dizer que eu tenho uma ligação do tipo iônica, onde o metal ele tende a perder elétrons e se transformar em cátion, e o ametal tende a ganhar elétrons e se transformar em um ânion. Como é que eu vou representar a fórmula estrutural dessa ligação? Olha lá, sódio, com um elétronzinho só na camada de valência, cloro, com 7 elétrons na camada de valência. É uma ligação do tipo iônica nesse caso. Então, eu tenho aqui, ó, a doação desse elétron. O sódio se transforma no cátion N+, e o cloro se transforma no íon Cl-, cloreto de sódio, que a gente já falou muito sobre esse composto iônico. Isso aqui é a fórmula unitária do composto. Fórmula unitária do composto iônico. E por último, a gente tem o cálcio. Cálcio, família, olha aí na sua tabela, família 2A. Possui 2 elétrons na camada de valência e é um metal. É um metal. Então, o tipo de ligação entre o cloro e o cálcio é um tipo de ligação iônica. Se eu vou representar essa ligação pela fórmula eletrônica, o que eu vou fazer? Cálcio possui 2 elétrons na camada de valência. Cloro possui 7 elétrons na camada de valência. É uma ligação do tipo iônica, então eu tenho doação de elétrons. O metal cede elétrons para o ametal. Só que, se eu tiver apenas um cloro, o que vai acontecer? Vai sobrar um elétron aqui na camada de valência do cálcio. Então, o que eu faço? Eu adiciono mais um cloro. Adicionei mais um cloro para que esse cálcio doe esse outro elétron também.
E aí, ao final, eu tenho um composto iônico cuja fórmula unitária é CaCl2. Tranquilo? É isso. Então, se ele me perguntou aqui com quais desses elementos o cloro forma composto covalente, só com os que são ametais. Eu precisava fazer tudo isso? Óbvio que não. Era só eu ver quem é ametal. Hidrogênio e carbono. Só com ele. Quem é metal? Só de cálcio. Então, só de cálcio é composto iônico. Tranquilo? É isso. Próximo. O dióxido de carbono, quem que é o dióxido de carbono, galera? O dióxido de carbono é o gás carbônico. Dióxido de carbono é o gás carbônico. E aí ele me dá aqui, ó, a fórmula molecular do dióxido de carbono, que é CO2, ó, dióxido, 2 oxigênios de carbono. É um gás essencial no globo terrestre. Sem a presença desse gás, o globo seria gelado e vazio. Porém, quando ele é inalado em concentração superior a 10%, pode levar o indivíduo à morte por asfixia. Esse gás apresenta em sua molécula um número de ligações covalentes igual a... Ele quer saber quantas ligações covalentes tem na molécula do gás carbônico. Simples, né, galera? Olha só. Carbono, família 4A. 4A. 4 elétrons na camada de valência. Oxigênio, família, olha aí para ver na tabelinha, 6A, 6 elétrons na camada de valência. A gente sabe, então, que o carbono precisa fazer 4 ligações, enquanto o oxigênio precisa fazer 2. Vamos fazer, então, a fórmula eletrônica desse camarada e a fórmula estrutural? Primeiro, para eu fazer essa fórmula, eu tenho que definir quem é meu átomo central. O átomo central é aquele que precisa fazer mais ligações. Carbono. Carbono precisa de 4 ligações para atingir o octeto, enquanto que o oxigênio precisa só de 2. Então, eu coloco o carbono no meio e boto os oxigênios, ó, ao redor. E aí, vou colocar lá o número de elétrons na camada de valência. O carbono tem 4 elétrons na camada de valência. O oxigênio tem 6 elétrons na camada de valência. Vou colocar aqui. Beleza? E aí eu vou fazendo as ligações. O oxigênio, para ele se estabilizar, ele precisa fazer 2 ligações covalentes. Então, eu faço 1, 2. Com essas 2 ligações, contando o número de elétrons desse oxigênio, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fechou. Esse cara aqui atingiu o octeto. O carbono atingiu o octeto? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não atingiu. Ele precisa fazer mais 2 ligações, assim como o oxigênio precisa fazer mais 2 ligações. Então, eu faço essas ligações entre esses átomos. Pronto. Agora eu tenho, para o carbono, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 elétrons. E para o oxigênio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fechou. Todo mundo tem 8 elétrons na camada de valência, todo mundo atingiu o octeto. Quantas ligações covalentes foram necessárias para formar a molécula do gás carbônico? 4 ligações covalentes. 4 ligações. Quantos pares de elétrons compartilhados? 4 pares. Quantos elétrons compartilhados? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Qual é a representação da fórmula estrutural dessa molécula do gás carbônico? A fórmula estrutural só representa as ligações covalentes. Não preciso representar os elétrons na camada de valência. Representa as ligações covalentes por um traço. Repare que o gás carbônico é formado por 2 ligações duplas. Pronto, finalizamos. Tranquilo, né? Próximo, vamos lá. O cloreto de sódio, NaCl. O pentano, C5H12. E o álcool comum, que é o etanol, que a gente acabou de falar dele, C2H5OH, tem em suas estruturas constituídas, respectivamente, por ligações. Então, ele quer saber qual é o tipo de ligação que vai formar esses diferentes compostos. Para eu saber isso, é só eu identificar se os elementos que estão formando aquele composto são ametais ou são metais. Vamos lá, então? Sódio, galera, olha aí na sua tabela periódica. Sódio, família 1A, ele é um metal.
Cloro, família 7A, é um ametal. Ligação entre metal e ametal é uma ligação do tipo iônica. Então, aqui eu tenho uma ligação do tipo iônica. Tentando. Carbono, família 7A, 4A, desculpa. Carbono, família 4A, é um ametal. Hidrogênio, camarada sem família, vou colocar que é um elemento não metálico. Tá? Se eu tenho um ametal com um hidrogênio, que é também um elemento não metálico, eu tenho uma ligação do tipo covalente. Todo mundo quer ganhar elétrons nessa ligação, covalente. Álcool, carbono, família 4A, ametal. Hidrogênio, não metálico, elemento não metálico. Oxigênio, família 6A, ametal. Hidrogênio, de novo, não metálico. Tem algum metal aqui? Não tem. Só tem elementos que precisam ganhar elétrons. Logo, essa ligação é do tipo covalente. Então, matei. Simples. Então, seria iônica, covalente, covalente. Letra A, de novo. A de amor, né, gente? Próximo. Vamos mais um. Se tiverem dúvidas, tem os professores no chat, qualquer coisa, vocês mandem para cá também. O fosgênio, olha o nome estranho, né? Da UFU, cuja fórmula molecular é COCl2. É um gás, é preparado industrialmente por meio da reação entre o monóxido de carbono. Quem é o monóxido de carbono? É isso aqui. Monóxido de carbono. E o cloro, tá? Então, é a reação entre o monóxido de carbono e o cloro. A fórmula estrutural da molécula de fosgênio apresenta. Então, ele quer saber quantas ligações, como é que ocorre a fórmula estrutural desse composto. Vamos pensar? Olha lá. Primeiro, o carbono, galera. Carbono da família 4A, a gente viu que ele tem 4 elétrons na camada de valência. O oxigênio da família 6A, a gente viu que ele tem 6 elétrons na camada de valência. E o cloro, que é da família 7A, tem 7 elétrons na camada de valência. Se eu for montar a fórmula estrutural ou a fórmula eletrônica, a primeira coisa que eu tenho que fazer é definir quem é o meu átomo central. Quem que vai ser o átomo central? O átomo que precisa fazer mais ligações normalmente. É ele. Quem que precisa fazer mais ligações? Carbono. Carbono tem só 4 elétrons, ele precisa de mais 4. Então, ele precisa fazer 4 ligações covalentes para atingir o octeto. Então, eu coloco lá o carbono no meio. E aí, eu posso colocar o oxigênio de um lado e o cloro. Onde eu quiser, tá? Vou colocar assim. Olha só, galera. Primeiro, vamos tentar fazer a estrutural direto, sem fazer a fórmula eletrônica, sem desenhar os elétrons na camada de valência, tá? Bom, o cloro precisa fazer quantas ligações covalentes? Se ele é da família 7A, ele tem 7 elétrons, ele precisa só de mais um. Ou seja, ele compartilhando um par, ele adquire esse um elétron. Ele precisa só de uma ligação covalente. Então, se a gente fizer aqui, ó, ligações simples entre o cloro e o carbono, concorda que o cloro ele já atingiu o octeto? Porque ele já fez uma ligação covalente, que é o que ele precisa para atingir o octeto. O carbono precisa de quantas ligações covalentes? Ele precisa de 4, porque ele só tem 4 elétrons. Então, lembre-se que em cada ligação covalente é como se ele emprestasse um elétron. Ele precisa de 4 emprestados, ele precisa de 4 ligações covalentes. Ele já fez 2, tá? Estão faltando 2. Se ele fizer essas 2 ligações com o oxigênio, a gente fecha o octeto dele. Certo? E o oxigênio? O oxigênio tem 6 elétrons na camada de valência. Ele precisa de quantas ligações covalentes? De 2. De 2. Em cada ligação covalente ele empresta um elétron e aí ele chega a 8. Então, se ele já fez essas 2 ligações com o carbono, é suficiente para ele atingir o octeto. Essa é a fórmula estrutural desse composto. E aí a pergunta é, a fórmula estrutural da molécula, ela é formada por quais tipos de ligações? Uma ligação dupla e 2 ligações simples. Certo? Uma ligação dupla e 2 ligações simples. Letra A de novo. Tá viciado o negócio de hoje. É muito amor, gente. Letra A de novo.
Beleza, dúvidas não, né? Vamos pro próximo? Olha lá, vamos ver qual é o próximo. Qual a fórmula eletrônica? Fórmula eletrônica, como o nome diz, eu preciso representar os elétrons na camada de valência. O nome está me dando essa dica. Fórmula eletrônica, representação de elétrons na camada de valência. Fórmula estrutural, eu faço aquela estrutura da molécula, tá? Como se fosse um esqueletinho da molécula, mostrando quais são as ligações covalentes. E a fórmula molecular é a fórmula que eu só vou mostrar quantos átomos de cada elemento eu tenho para constituir aquela molécula. Então, ele quer a fórmula eletrônica, estrutural e molecular de um composto formado por um calcogênio. Galera, quem que é um calcogênio? Calcogênio é qual família? Alguém lembra aí? Calcogênio é a família 6A. 6A. Família 6A. Família 6A tem 6 elétrons na camada de valência. Se tem 6 elétrons na camada de valência, vai fazer quantas ligações covalentes? 2, porque ele precisa de 2 elétrons. Então, ele faz 2 ligações covalentes. Em cada ligação, ele pega emprestado um elétron. E os átomos de hidrogênio. Então, eu estou fazendo um composto entre um calcogênio e átomos de hidrogênio. Hidrogênio, a gente sabe que tem um elétron na camada de valência. Para atingir o dueto, que ele atinge a estabilidade, a configuração do hélio, ele precisa de só uma ligação covalente. E aí ele já pega emprestado esse elétronzinho que ele precisa. Primeiro, fórmula eletrônica. Vamos chamar esse camarada aqui de X, né? Vamos chamar ele de X porque ele é um calcogênio, a gente não sabe exatamente qual que é. Se é o oxigênio, se é o selênio, a gente não sabe. Então, vamos lá. X, quantos elétrons ele tem na camada de valência? 6. Fórmula eletrônica. Vou colocar aqui, eletrônica. 6 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza? Aí eu tenho os hidrogênios. Detalhe, quem que é o átomo central desse composto? Tem que ser o calcogênio, porque ele precisa fazer mais ligações do que o hidrogênio. E aí, quantos hidrogênios eu vou precisar? Não sei, ele falou que é com átomos de hidrogênio. Então, a gente vai colocando hidrogênio até formar o composto. Então, eu tenho lá um hidrogênio, tem só um átomo, um elétron na sua camadazinha, né? Precisa de mais um, então ele precisa fazer uma ligação covalente. Estabilizou esse hidrogênio? Estabilizou. Mas o calcogênio ainda não, porque o calcogênio tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Falta um. Então, o que eu vou fazer? Adicionar mais um hidrogênio. Com mais um elétronzinho na sua camada, faço mais uma ligação covalente. E agora eu tenho o composto formado. E, na realidade, é muito similar a quem? A molécula de água. A molécula de água. A ideia é a mesma. E aí, então, aqui eu tenho a fórmula eletrônica. Qual que é a fórmula estrutural? A fórmula estrutural é essa aqui, Eu só vou representar as ligações covalentes. Comentei com vocês que se vocês colocarem reto, eu vou aceitar. Mas se o correto mesmo da geometria dessa molécula é ela sendo angular, que a gente chama. Por quê? Só por curiosidade, tá, galera? Estão vendo esses elétrons que ficam aqui acima? Esses elétrons, eles geram uma repulsão eletrônica. E aí eles meio que empurram essas, entre aspas, tá? Essas ligaçõezinhas para baixo, formando esse ângulo. Sempre quando a gente tem pares de elétrons sobrando, e aqui a gente tem, no caso, 2 pares de elétrons sobrando, sem fazer ligação, ocorre a formação de ângulos. E é isso, por isso que a molécula de água, ela na verdade é uma molécula angular, ela não é linear, tá? Beleza. Detalhes, não vou cobrar isso. E por último, ele quer a fórmula molecular. Fórmula molecular é a que mostra a quantidade de átomos de cada elemento. Então eu tenho um átomo X para 2 hidrogênios. XH2 ou H2X, né? Vai ficar mais certinho. H2X. É tipo H2O. Beleza, galera?
É isso. É isso. Próximo. O Edge. Olha lá. Observe a estrutura genérica representada abaixo para que o composto esteja corretamente representado, de acordo com as ligações químicas indicadas na estrutura, X deverá ser substituído pelo seguinte elemento. Fácil demais, galera. Olha só. O que eu tenho que observar? Quantas ligações covalentes X está fazendo? 1, 2, 3, 4. Se o camarada está fazendo 4 ligações covalentes, significa que ele tem quantos elétrons na camada de valência? Ele tem 4 elétrons na camada de valência. A família 4A do carbono precisa fazer 4 ligações para atingir o octeto. O cara fez 4 ligações porque ele precisava de 4 elétrons. Logo, ele já tinha 4. 4 mais 4, 8. Então, esse cara é da família 4A. Acabou. Pego minha tabela periódica e vou verificar qual desses átomos, qual desses elementos estão na família 4A. Fósforo, família 5A. Carbono, família 4A. 4A. Enxofre, família 6A. Nitrogênio, família 5A. Fósforo e nitrogênio precisariam de 3 ligações. Enxofre precisaria de 2 ligações apenas. Então, eu sei que esse camarada aqui é o carbono. Se eu te pedir para você fazer a fórmula molecular desse composto, o que você faria? X. Quantos oxigênios eu tenho? 1, 2, 3. O3. H2. Pode ser assim representado. Beleza. Tá? Uma fórmula molecular desse composto. O que mais? Se eu te perguntar quantas ligações covalentes tem esse composto? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ligações. Quantos pares de elétrons estão sendo compartilhados nesse composto? 6 pares, um par por ligação. Quantos elétrons estão sendo compartilhados ao todo nesse composto? São 2 elétrons por ligação. Então, eu tenho 12 elétrons compartilhados. Finalizamos. Tá bom, né? Essa era a última, né? Beleza? Então é isso, pessoal. Beijinho para vocês. Bom descanso. Tchau, tchau.